Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu estou muito contente e agradeço a Deus pela honra de poder falar hoje à noite nesse culto, que é um dia muito especial em que a gente celebra o Dia das Mães. Quantos vieram pela manhã aqui? Levante as mãos. Várias pessoas, né? Foi uma bênção, né? De manhã, um culto festivo, uma dedicação especial, oramos pelas mães e é uma data muito marcante, né? A gente tem que aproveitar bem. Especialmente se a sua mãe é viva, a gente tem que sempre agradecer a Deus por isso, né? E aqueles que não têm as mães, que não estão conosco aqui, a gente sempre tem um legado, lembranças maravilhosas de tantos ensinamentos que elas deixaram, né? Então isso é muito bom. Hoje à noite eu vou falar sobre mães desconhecidas, mas que deixam um legado inesquecível. É o título dessa mensagem. Pessoas que você talvez nunca ouviu falar ou na Bíblia é citada uma vez só. Tá, mas essas pessoas deixaram um legado muito forte. E a gente precisa aproveitar muito esses ensinamentos. E eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 1. E pedir que você permaneça com a sua Bíblia aberta. Eu devo ler durante a mensagem alguns versículos no capítulo 1 e capítulo 2 de Êxodo. Êxodo, capítulos 1 e 2. Acharam aí? Amém? Às vezes está no celular, né, a Bíblia. Tem alguns que não trazem a Bíblia mais assim, eu ainda prefiro abrir a Bíblia assim, né? As folhinhas, aquele barulhinho que a gente escuta. Mas outros preferem trazer o seu celular. Então vamos abrir em Êxodo capítulo 1, e eu vou fazer uma oração então antes da gente começar. Vamos orar? Pai querido, que privilégio, Senhor, neste dia nos reunirmos para louvarmos o Teu nome pela vida das mães dessa igreja, não só dessa igreja, Senhor, mas de pessoas tão especiais que o Senhor trouxe com a missão tão grande, tão sublime e tão honrosa a essa terra, Senhor, ao ponto de cooperarem contigo na transformação de vidas de muitas pessoas. Eu quero te agradecer, em especial pela minha mãe, Senhor, porque o Senhor usou e ainda usa a vida dela para abençoar a minha vida, para me orientar, para me abençoar através das orações. E eu quero te agradecer pelas mães desta igreja também, Senhor, porque são mulheres fortes, mulheres de fibra, que têm vencido as dificuldades, as turbulências da vida, Senhor. E têm se colocado diante de Ti porque elas veem no Senhor a esperança sobre todas as coisas e, portanto, não há dificuldade para elas, Senhor. Fortalece as mãos e os pés dessas pessoas, dessas mulheres santas. Te louvo pela dedicação delas. Queremos te agradecer, Senhor, porque elas doam da vida, do tempo, dos recursos, para abençoar não só os filhos, mas muitos dos que estão aqui neste templo. Obrigado por esta inspiração, por este legado deixado. E nesta noite, Senhor, que o Senhor nos abençoe na entrega e na recepção da Tua palavra. Que o Senhor seja honrado neste lugar e que o Teu nome seja glorificado. Obrigado, ó Deus, por esta grande oportunidade. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu nasci em uma família de 6 filhos. Eu sou o segundo, sou o mais velho dos homens e tenho a minha irmã mais velha do que eu, Estael, que muitos aqui conheceram, né? Então, eu tenho muitas lições que eu aprendi da minha mãe. E como eu era o mais velho, eu batia nos menores, quando brigava pelo um brinquedo, que era 4 homens. Então, quando comprava, vocês lembram do Falcon? Alguém lembra disso aí, do Falcon? Oh, olha só, pensei que só eu sabia do Falcon. Era um Falcon para os 4. Depois de tanta briga, meu pai comprou o Jeep do Falcon. Então, já dava para distribuir um pouquinho. Então, eu queria levar vantagem, e às vezes eu batia no meu irmão. E ele dizia para minha mãe me chamava, dizia assim, chegava já com o chinelo na mão.
né? Às vezes ela chegava com o cinto do meu pai, com uma fivela desse tamanho assim, que uma vez ela bateu na minha coxa, ficou lá 15 dias marcado aquela fivela nas minhas coxas. E ela dizia assim: você tem duas opções. Você quer apanhar aqui, eu vou bater em você, ou você prefere ler um salmo da Bíblia? Eu dizia: eu quero ler o salmo da Bíblia, claro. Aí eu comecei a ler o Salmo 121, já decorava o Salmo 121. Ela disse: não, mas você já decorou. No outro dia, vamos para outra, o Salmo 91. Quando decorava, Salmo 51, ela decorou. E eu ia decorando muitos salmos da Bíblia, irmãos. Porque ela, de uma forma educativa, ia me ensinando que as coisas certas têm princípios, e os princípios têm que ser obedecidos. E através de uns gestos muito simples, eu comecei a aprender a Bíblia. Eu aprendi muito a Bíblia, assim, porque eu batia nos meus irmãos e eu tinha que ler vários salmos da Bíblia. E assim foi acontecendo. Mas tem exemplos também de outras mulheres, como a minha tia, que foi missionária lá nos Índios, em Mato Grosso. Ela morou 25 anos. Quando ela chegou, foi recepcionada pelos caciques e disseram: então vamos dar uma casa especial para você. É uma oca que nós só enterramos os caciques. Tem 15 caciques enterrados aqui dentro, nessa oca. E ela foi dormir lá e começou a aprender. E os filhos nasceram lá. Olha só, os filhos nasceram lá. Os meus primos nasceram e, morando muito longe, afastado das cidades, uma vez o meu primo disse assim: mãe, eu queria tanto comer queijo hoje. Ela disse: filho, mas aqui não tem queijo. Ele disse assim: então me dê doce. Ela disse: também não tem. Ele falou: mas tem pelo menos um pedaço de bolo. Ele disse: também não tem aqui nesse lugar. E o meu primo ficou triste, porque a mãe, que era a provisão naquele momento, não tinha nada para oferecer. Mas ela disse assim: mas se você orar, Deus manda. Você quer orar? O menino disse: eu quero. Ela disse: então ore. Ele disse assim: Jesus, manda queijo, bolo e doce. Só isso, em nome de Jesus, amém. E é interessante que ele orou de manhã, isso, logo cedo. E quando foi no horário assim, depois do almoço, parou uma caminhonete grande na frente lá da casa deles e bateram na porta e disseram assim: é aqui que mora o pastor Mailton e a missionária Maria Dolores? Ela disse: é aqui mesmo. Eles disseram assim: olha, nós trouxemos esse mantimento todo, era uma caminhonete cheia, estava super lotada, porque nós somos de uma cidade próxima aqui, do interior do Mato Grosso, e eles fizeram na semana passada o dia de missões e deram muitas ofertas, muitos presentes, inclusive tem muitos alimentos aqui. E a gente sorteou um casal de missionários e vocês foram sorteados com esse presente. Olha só que coisa interessante. E o pessoal começava a descarregar as coisas e o meu primo disse: eu já vi o bolo, já passou ali. O bolo passou. E daqui a pouco ele olhava e disse: viu o queijo também. E o queijo passou e daqui a pouco também, além do bolo, do queijo, também tinha um doce. As mães ensinam. As mães cooperam com Deus no crescimento, na educação, na formação de caráter, numa vida mais próxima de Deus, a crer no Senhor, que é o provedor de todas as coisas. Você também pode pensar numa mãe como Susana Wesley, que teve 19 filhos. O que é que você acha do desafio? 19 filhos? O 15º era John Wesley, que foi um homem que Deus usou de forma extraordinária na Inglaterra. E o caçula Charles, que era o Charles Wesley, escreveu 8.000 hinos. Qual era o segredo? Perguntaram a ele. Nós temos uma escola dentro de casa e minha mãe todos os dias ensina a gente a ler a Bíblia, a orar e a entender que Deus é o Senhor de todas as coisas. Que mulheres simples, mas deixam um legado que é inesquecível. Que coisa tremenda. E sabe, irmãos, porque as mães são tão assim, tão cheias de ideias e desafios, 2 universidades americanas, a Universidade da Geórgia e a Universidade da Colômbia, descobriram,
depois de muitos estudos, que as mulheres têm uma criatividade muito grande, superior à dos homens. E segundo os cientistas, as mulheres são mais atentas, flexíveis, organizadas, e o que as ajuda a manter mais aberta para novos desafios. Por isso que as mulheres estão sempre com novos desafios e elas não se cansam. Que coisa interessante. E hoje à noite eu gostaria de compartilhar um pouco sobre a vida de uma mãe na Bíblia chamada Joquebede, que hoje de manhã já foi mencionada aqui na mensagem, mas eu gostaria de trazer algumas lições e que Deus nos abençoe com as lições que nós vamos aprender nesse texto aqui em Êxodo, capítulo 1 e capítulo 2. E antes de entrar no texto, eu gostaria de fazer uma pergunta às mães. Como vocês gostariam de ser lembradas? Qual é o legado que um dia o seu filho ou a sua filha vai dizer, eu me lembro da minha mãe por esse exemplo, esse outro exemplo ou esse outro exemplo? São exemplos muito importantes e isso está mostrando um legado. A forma que nós construímos um relacionamento com os filhos e como os filhos constroem ou buscam um relacionamento mais estreito com Deus. Então as mães, na verdade, elas cooperam com Deus na formação dos filhos, na criação dos filhos, na busca de propósito de vida. E como isso é importante, irmãs. Como isso é importante na vida de uma mãe. Então, vamos entender aqui algumas lições em Êxodo, capítulo 1 e capítulo 2. Eu vou ler com os irmãos. E os irmãos, por favor, me acompanhem aqui. Tá? Primeiro, eu quero ler em Êxodo, capítulo 1, versículo 7. E os filhos, versículo 6. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. José se foi, né? Que foi o homem que Deus usou de uma forma tremenda, né? Para trabalhar na época da seca, né? Deus usou a vida de José. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. A terra crescendo, os filhos de Israel crescendo, e Faraó agora preocupado, se não cuidarmos deste povo, eles vão fugir daqui, e como é que nós vamos deter esse povo aqui? Eles estavam preocupados, tá? E a primeira lição, irmãos, que nós aprendemos nesse texto é que as dificuldades nunca apagam as promessas de Deus na sua vida. Se você é uma mãe, e se você tem uma dificuldade com um dos seus filhos, entenda que nenhuma dessas dificuldades pode apagar as promessas de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não se esquece das suas promessas. Aliás, a única coisa que tem registro na Bíblia que Deus se esquece é dos nossos pecados quando Ele nos perdoa. O profeta Miqueias diz que Ele é tão poderoso que Ele tira de nós as nossas iniquidades e joga bem longe nas profundezas do mar. Isso é o que os teólogos chamam de amnésia amorosa de Deus. Nessa hora Ele esquece. Das promessas não. Você pode até esquecer. As pessoas podem até esquecer. Uma nação pode até se esquecer das promessas de Deus, mas Deus não se esquece das suas promessas. Ele cumpre as suas promessas. Ele vela pelas suas palavras. Portanto, se você tem uma causa diante de Deus, se você coloca um filho diante de Deus, esse filho está debaixo de uma autoridade que é você. A gente fazia questão, quando ia para os aniversários, eu e a Deise, de orar pelos filhos, para mostrar que nós somos autoridade sobre os filhos. E a gente às vezes ia para o aniversário e no meio tinha juiz, tinha médico, tinha advogado, um monte de autoridade. Mas a gente dizia assim, nós vamos orar por eles, por esse filho aqui, por Davi, eu dizia, e pela Ana, porque nós somos autoridade sobre eles. E quando a gente começava a orar, a gente dizia assim, Senhor, que o Davi seja um homem íntegro, que ele seja um homem que ame a verdade, que ele ame a justiça, que ele tenha uma família que seja digno, que seja um homem respeitado diante dos homens e diante da sociedade, diante da família, e que traga honra para a família. Depois eu chamava a Ana e dizia aqui, está vendo aqui? Essa aqui vai ser um exemplo e vai ser poderosa na geração dela. E nós estendíamos as mãos e orávamos.
E fazíamos isso porque nós acreditávamos nessa transferência de autoridade que Deus nos dá. E se você tem um filho ou uma filha que você ora e que você não vê, entenda que as dificuldades nunca vão apagar as promessas de Deus para a sua vida. Você precisa continuar orando. Mas a verdade é que a gente começa a cansar e muitas vezes para de orar como se Deus estivesse surdo. Se você ler, por exemplo, no livro de Abacuque, ele diz: Senhor, eu grito, como se Deus estivesse surdo. Já o salmista, no Salmo 139, diz: a palavra nem me chegou à língua, tu já sabes todas as coisas. É um Deus que sabe a vida do seu filho, quando a Bíblia diz no Salmo 139, que Ele nos criou, e Ele via lá no ventre da mãe, a substância ainda informe. E o salmista diz: mas no livro, Senhor, no teu livro, todos os dias dele estavam escritos e determinados ainda. É um Deus que sabe o passado, sabe o presente, sabe o futuro. Portanto, essas dificuldades não pode levar, não pode nos intimidar e não pode tirar de você, mãe, a esperança de que Deus está agindo na vida dos seus filhos. Minha mãe sempre dizia uma frase, assim: eu não gerei filho para Satanás. Os meus filhos foram gerados para a glória de Deus. Tá? Então você declare isso sobre a vida do seu filho. Declare isso sobre a vida da sua filha, porque isso tem um poder muito grande. E é interessante, irmão, se você ler aqui, por exemplo, no versículo 8, estou no capítulo 1 de Êxodo. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, eles se juntem contra os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. Eles já queriam exterminar de primeiro o povo de Deus ali, porque estavam com medo. Eles queriam fazer esse tipo de intimidação. E é interessante, irmãos, se você já lidou com pessoas brutas, com pessoas que são rudes, elas gostam de gritar para intimidar, elas gostam de falar, de fazer medo para acuar você, para deixar você restrito, resumido e não poder se defender, né? Elas fazem assim. Tem gente que fica instigada pelo medo. Então essas pessoas fazem isso porque, na verdade, ela tem medo da perda, tem medo da humilhação, tem medo de ser exposta, tem medo de perder o controle. E o rei começou a fazer isso contra o povo de Deus. Que coisa interessante. Se você olhar aí no versículo 8 e 9, no versículo 10 também. E eles começaram a fazer isso. O povo de Deus, irmão, sempre sofreu assim. Se você lembra, na época da Primeira Guerra Mundial, naquela época, quando os judeus foram massacrados pelos alemães, Adolf Hitler matava, muitos dos judeus chegavam em campos, eram todos exterminados, morriam. Ficavam entulhados, não tinha nem local, dignidade para morar. E eles sofriam muito, o povo de Deus. Mas era o povo que estava debaixo de uma promessa. E se você olha o livro de Gênesis, que está cheio de promessas, Deus fez uma promessa aos patriarcas, que Deus levaria e que tiraria o povo dele, daquele Egito, levaria até a terra prometida. Eles queriam, os patriarcas queriam mostrar o seguinte, que aqueles filhos de Deus não foram criados para o Egito, eles foram criados para outra condição, foram criados para uma terra prometida. E o seu filho não foi criado para um Egito, não foi criado para uma escravidão, não foi criado para ser um escravo, para ser diminuído. O seu filho criou para ser cabeça e não cauda. E Deus vai fazer isso na vida do seu filho. Se você ler a vida de José, quando chega no final da vida dele, no capítulo 50 de Gênesis, quando ele trouxe os irmãos dele, ele podia simplesmente dizer: agora chegou a vez da vingança. Você sabe, irmãos, que o crente é assim, né? Quando você está em Deus, você troca a palavra rude por uma palavra de bênção. Tem um pastor na cidade de Campina Grande que diz: toda vez que Satanás lançar uma seta contra a sua vida, quebre no meio em nome de Jesus e transforme em 2 bênçãos para você.
E quando disseram a José, e agora é a sua vez, ele diz, todo o mal que lançaram contra mim, Deus transformou em bênção. Deus transforma em bênção. Que coisa tremenda. Então Deus faz isso. Quando as coisas ficam complicadas, parece fácil concluir que Deus esqueceu de suas promessas. Tem um salmo na Bíblia que diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O salmista repete, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças. A gente tem uma facilidade de esquecer, irmãos. Não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Nós esquecemos o que Deus faz pela vida da gente. Nós esquecemos o que Deus faz na vida dos nossos filhos, na vida das nossas famílias, e levamos perante Ele aquilo que Ele não respondeu ainda. Trocamos várias bênçãos e levamos para Deus uma coisa que Ele não respondeu. Olha como nós somos mesquinhos. Fazemos isso com Deus. E muitas vezes não atentamos para aquilo que Ele faz. Se você ler o Salmo 77, o salmista dizia isso. Não consigo fechar os olhos, não consigo dormir. Eu oro, Senhor, por acaso caducaste a tua promessa para todas as gerações? Deixaste de ser benigno? Não escutas mais a minha oração? E a Bíblia diz assim que o salmista no Salmo 77 falou o seguinte, agora entendi. Comecei a olhar no passado e vi a mão de Deus sobre a minha vida. E agora entendi que Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Às vezes eu penso que Ele não está, mas Ele está. Eu me lembro que, isso já tem alguns anos, né, quando Bernard Johnson, que era um pastor americano que morava no Brasil, ele fazia cruzadas, era da Assembleia de Deus, fundador da ETAD no Brasil. Ele foi pregar em Campina Grande, era cruzada naquela praça pública, no estádio de futebol. Muita gente, e no dia seguinte levaram o Bernard Johnson para o estúdio da Globo em Campina Grande, para perguntar a ele o seguinte, o repórter disse, pastor, ontem na cidade de Campina Grande, uma menina de 8 anos foi estuprada e foi morta pelo aquele bandido, pelo aquele criminoso, aquele assassino. Onde estava Deus na hora desse crime? Olha que pergunta difícil. Ele diz, Deus estava no trono, no lugar onde Ele sempre esteve. Ele é soberano, Ele reina sobre todas as coisas, mas por que queixa-se o homem mortal? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. E às vezes, irmãos, nós estamos fazendo a mesma pergunta. Na hora da dificuldade, na hora da dor, nós levantamos os olhos, as nuvens escuras, não vemos a mão de Deus, e a gente diz, onde está Deus na hora da dor? Onde está Deus na hora da dificuldade? E a certeza é que Deus, minha irmã, você que é mãe, Ele está lá do seu lado para guiar você. Ele está do seu lado para orientar você, para que você entenda que Ele está bem pertinho de nós. Ele nunca nos deixou, não vai nos deixar e nunca vai tirar os olhos de você. Então Ele está cuidando de você. Que coisa interessante. Então as dificuldades não podem apagar as promessas de Deus para a sua vida. Se Deus tem uma promessa para a sua vida, ela vai se cumprir. Você precisa esperar. Você sabe qual é o problema da espera? Que ninguém gosta de esperar, né? Você gosta de ficar numa fila esperando? Ninguém gosta, tá? Ninguém gosta. Dizem que tem 2 fantasmas na espera. O primeiro fantasma é, será que aquilo que eu estou esperando um dia vai acontecer mesmo? O segundo fantasma é, e se acontecer, será que não vai ser tarde demais? Que coisa interessante. Era o que Abacuque dizia quando ele esperava por Deus e achava que Deus não chegava. Deus chega na hora certa, os elementos de Deus com relação ao tempo são absolutamente controláveis. Ele sabe todas as coisas e Ele sabe que nas dificuldades nós precisamos aprender a esperar. Então, se você tem uma causa diante de Deus, se você ora por um filho, se você ora por uma filha, continue perseverando, orando, porque Deus no tempo certo, Ele irá abençoar a sua vida e vai trazer aquela bênção que você tanto espera. Alguns oram e Deus responde em minutos, outros Deus responde em horas. Quando às vezes perguntaram a George Miller, que era o homem que mais tinha orações respondidas, ele disse assim, olha, tem oração que Deus me responde em segundos. Se fosse hoje, era mais rápido do que um WhatsApp, né?
E o meu pai dizia assim, na época dele, né? Parece que era um telegrama para os céus e Deus respondia na hora. Mas Miller disse, tem orações que eu levo meses. E já teve algumas que eu levei 22 anos. Mas eu nunca deixei de orar. Porque eu sabia que quando eu orava, e Deus não respondia, Ele estava preparando uma coisa melhor do que eu estava esperando. E Deus sempre trazia na hora certa. Então, a grande lição que nós tiramos aqui é que as dificuldades não apagam as promessas de Deus. E meus irmãos, o que é interessante é que Deus, no seu plano eterno de salvar as pessoas, usa muitas mulheres ao longo da história. O apóstolo Paulo disse, aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da salvação. Quantas mulheres trabalhando nesse processo todo. E agora vamos olhar a vida de algumas mulheres que você só vai ver citada uma vez na Bíblia, né? Sua Bíblia aí está no capítulo 1 de Êxodo. Nós vamos ver agora o seguinte, que as mulheres estão também no plano soberano de Deus, no versículo de número 15. Olha, sabe o que aconteceu? O povo crescia muito e eles estavam com medo. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos matar os homens, né? Os meninos. Ia matar os meninos. O versículo de número 14. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e em todo o trabalho no campo, com todo o serviço, em que os obrigavam com dureza. E olha o versículo 15. E o rei do Egito falou às parteiras hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o da outra Puá. São duas mulheres abençoadíssimas. Provavelmente você não colocaria esses nomes nas suas filhas aqui, tá? É uns nomes bem diferentes. Mas olha a lição que tem na vida dessas mulheres. Disse assim, ó, quando ajudardes a dar a luz às hebreias, e as virdes sobre o assento, se for filho, matai-o, se for filha, deixe viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservar os meninos com vida. Você imagina o seguinte, que missão difícil agora, né? Eu fico imaginando o seguinte, os assessores lá do rei disseram assim, olha, chama todas as parteiras, que vai ter uma conferência especial hoje, o rei vai falar com elas. E chamaram, e entre elas estavam lá Sifrá e Puá. E ele começou a conversar com elas, dizendo o seguinte, olha, agora nós precisamos exterminar. Plano número 1 de Faraó. Vamos exterminar agora já no parto. Se for menino, vocês já matem. Se for menina, deixa sobreviver. Então, isso foi o que eles disseram lá. Interessante, irmãos. Às vezes a gente não entende os planos de Deus, né? Mas Deus é tremendo. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, diz o seguinte, o Senhor dizendo, os meus pensamentos são muito mais altos do que os vossos pensamentos. E os meus caminhos são muito mais altos do que os vossos caminhos. Então, Deus sabe o que está fazendo. Deus chega na hora certa, Deus sabe o que está fazendo, Deus é ciente da forma como atua nas nossas vidas e muitas vezes permite algumas coisas acontecerem conosco para que a gente seja edificado, para que Ele trabalhe na nossa vida e promova o nosso crescimento espiritual. Né? Que coisa interessante. Veja só, tá? A compulsão do medo de Faraó. Vocês precisam matar. Reunião particular com as parteiras, tá? E elas estavam cientes da missão, não era uma submissão cega, mas era um doce, você vê aquele doce espírito caracterizado, muitas vezes é o espírito do cristão, né? Olha o que a Bíblia diz, preste atenção. A Bíblia diz assim, Efésios 5, 22, esposas, seja submissa aos vossos maridos. Aí depois diz, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Efésios 6, 1. Romanos 13, 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Toda autoridade é constituída por Deus, a Bíblia diz, e a gente obedece às autoridades. Tito 2, versículo 9. Quanto aos servos, sejam em tudo obedientes aos seus próprios senhores. Mas a submissão às autoridades civis tem limite.
Quando Pedro e os discípulos pregavam, está escrito no capítulo 5 de Atos, e que disseram assim: agora vocês têm que parar de pregar nesse nome. A igreja primitiva só pregava uma mensagem: aquele que foi justificado na carne, foi crucificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Só pregava essa mensagem. Só tinha essa mensagem. E disseram: agora vocês têm que se calar. E Pedro disse assim: agora importa obedecer a Deus do que aos homens, e nós vamos continuar pregando a palavra. E eles continuaram pregando a palavra. Em outras palavras, quando o decreto de um rei ou de uma autoridade viola expressamente a vontade de Deus, a gente precisa entender e agir como Sifrá e Puá. Vocês precisam tirar a vida das pessoas. E eu imagino que elas pensaram assim: eu não tenho autoridade de tirar a vida dessas pessoas. E elas não tiraram a vida daqueles meninos. E era interessante que naquela época tinha o pré-natal também, gente. As parteiras iam nas casas e acompanhavam. Ela não ficava só de braço cruzado esperando o dia do parto, não. Elas iam e ajudavam. E elas foram, elas acompanhavam sempre. E estavam lá. E sempre lá acompanhando. E de repente ia nascendo os meninos e o rei não entendia. E quando o rei chegava para elas, sabe o que elas diziam assim? Elas diziam para o rei: olha só, no versículo 18, o rei chamou as parteiras e disse-lhe: por que fizeste isso, deixando os meninos com vida? Olha o que as parteiras disseram. Disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado luz antes que as parteiras venham a ela. Quando eu cheguei na casa dela, já tinha dado luz e saiu. Já desapareceu com o menino, a gente não sabe onde ela está. E é interessante, irmãos. Aí você pergunta: será que essa mulher estava mentindo? Não sei, a Bíblia não diz. Mas tem uma frase de Agostinho que ele dizia o seguinte sobre essas parteiras assim. Ele dizia o seguinte: Deus recompensou aquelas parteiras pela piedade e não pela trapaça, se de fato houve trapaça. Porque elas estavam temendo a Deus. Ela não estava tirando a vida, então é um bem maior, estava quebrando um princípio de autoridade maior. E elas disseram: não vamos fazer isso. Essas mulheres são citadas uma única vez na Bíblia. São mulheres desconhecidas, mas deixaram um legado muito forte que ninguém consegue mais esquecer o que elas fizeram e quando ajudavam as mulheres hebreias nos partos, quando davam à luz aos seus filhos. Que coisa interessante. Isso é importante e Deus abençoava a vida delas. Se você olhar, por exemplo, no versículo 20, a Bíblia diz: portanto, Deus fez bem às parteiras e o povo aumentou. Isso fortaleceu muito, porque os princípios eram estabelecidos, os princípios eram obedecidos. E quando você está debaixo de um princípio, debaixo de uma autoridade, você está seguro. Eu me lembro do Dr. Russell Shedd, né? Eu acho que a maioria aqui conheceu, se não todos. Uma vez ele pregando assim, ele disse assim, fez uma pergunta para o auditório: você sabe qual é o lugar mais seguro do mundo? Ninguém respondeu. Ele disse: o centro da vontade de Deus. Se você estiver no centro da vontade de Deus, você pode estar numa tribo de canibais. Você pode estar nos países comunistas, né? Nas cortinas de ferro. Você pode estar andando, passando por regiões de muito perigo, de muita dificuldade, mas se você estiver no centro da vontade de Deus, você estará seguro. As parteiras estavam no centro da vontade de Deus e não tinham medo de dizer a verdade. E por isso, ao invés de serem destituídas do cargo, a Bíblia diz, Deus fazia bem aquelas mulheres e elas eram abençoadas. Irmãos, isso é que a Bíblia chama de submissão ou de mansidão. Mansidão, a gente pensa que mansidão é você ficar quietinho, falar baixo. A Bíblia diz, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o quê? A terra. Herdar a terra, irmãos, não é ganhar terra, não é versículo para índio isso. Eu quero mais terra, vou herdar mais terra. Não é. Herdar a terra é o seguinte: onde você pisa, Deus abençoa.
Onde você fala, prospera. Onde você põe a mão, Deus faz abençoar. Bem-aventurados os mansos, porque lhe herdarão a terra. E elas faziam isso. Mansidão significa força sob controle. Mansidão não é falar de forma mansa e suave. É ter obediência a Deus e a sua palavra e submissão a Deus e às autoridades. Isso é mansidão. Foi dessa forma que elas agiram, foi dessa forma que Deus abençoou a vida delas, porque isso aí é o desdobramento da promessa daqueles que acreditam e daqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Que coisa tremenda. Então Deus abençoou aquelas duas mulheres. E é interessante, irmãos, que aquelas mulheres são citadas só uma vez na Bíblia, mas estão lá deixando uma grande lição para a gente. É o legado, né? E agora entra em cena mais uma mulher, que é Joquebede. É a terceira lição que nós aprendemos aqui. Nós já aprendemos o seguinte, que Deus, né? O que é que Deus faz? A primeira coisa, Deus sempre, no meio das dificuldades, Ele preserva as suas promessas. Depois entendemos que as mulheres estão no plano de Deus. Por isso que você que está aqui, que é mãe, entenda que às vezes um ensinamento curto, uma coisa simples, né? Você está trazendo uma transformação de vida muito forte na vida do seu filho. Muitas vezes uma mãe diz para um filho assim, nunca minta, diga sempre a verdade. Porque quando você diz a verdade, a Bíblia diz que nós não podemos ir contra a verdade, mas a favor da verdade. Nós podemos ir pela verdade. A Bíblia diz também no livro de Provérbios que aquele que anda em integridade anda seguro. Se você quiser andar em segurança, se você quiser entender esses princípios, fale a verdade, diga a verdade, porque Deus honrará as suas palavras e aquilo que você faz. E agora, a mãe é uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus, um instrumento para o seu propósito, que é a vida de Joquebede, né? Quando você deixa, mãe, Deus dirigir a sua vida, Ele provê todas as suas necessidades. Vamos dar uma olhadinha agora no capítulo 2, é a última parte da mensagem de hoje aqui. Precisamos aprender a confiar em Deus. Características de uma mulher simples. Primeira, coragem. Versículos 2 e 3, agora capítulo 2, versículo 2. E a mulher concebeu e deu luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu por quantos meses? 3 meses, irmãos. Está escrito no capítulo 11 de Hebreus, na galeria dos relógios da fé, que ele foi ocultado, Moisés, pelos pais por 3 meses. Irmãos, que dificuldade é essa, hein? A mãe ter um filho, não poder criar, e agora Satanás viu que o plano número 1 dele falhou por causa das parteiras que obedeceram a Deus. Eles disseram o seguinte, bom, se já nasceu agora, não tem mais jeito, eu vou pegar lá na frente. A gente vai matar afogado agora esses meninos todos. E olha o que acontece. Versículo de número 3. Não podendo, porém, mais escondê-lo. Que já escondeu por 3 meses, já era bastante tempo, né? Era difícil. Tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume. Tem uma tradução, talvez seja a sua, que diz que é betume e piche. Não era coisa tão simples naquela época, irmãos. Não tinha Leroy Merlin naquela época, entendeu? Para comprar essas coisas. Para fazer essa casinha, o cestinho dele. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à beira do rio. Irmãos, aqui tem uma lição preciosa, que é interessante, que as mães precisam entender aqui. Que tipo de proteção e de cesto você prepara para que os seus filhos andem seguro? Que ele esteja seguro contra a pornografia, que ele esteja seguro contra a mentira, que ele esteja seguro contra o roubo, que ele esteja seguro contra aquelas atitudes de levar vantagem e passar por cima das pessoas. Nós precisamos proteger os nossos filhos dentro de um cesto que está apoiado nas promessas de Deus. E foi isso que Joquebede fez. Tá? E olha só que para vocês entenderem uma coisa, Moisés não era o primeiro filho não, tá? Moisés já tinha uma irmã chamada Miriam, mais velha. E tinha um irmão mais velho do que ele, Arão.
que andou com ele. Do capítulo 3 para frente, vocês já sabem da história lá. Era o porta-voz, né? Porque Moisés tinha um problema, ele era gago. E quando Deus disse que ele ia falar para Faraó, ele disse, não, se eu sou pesado de boca e de língua. E Deus disse, não, vou mandar um porta-voz, vou mandar o seu irmão, que é Arão. Então, olha, Miriam estava lá. Imagina o que é uma mãe. Colocar o filho no cestinho ali e dizia para a irmã, era mais para a filha, para a irmã de Moisés, Miriam, olha, porque eu não consigo olhar isso aqui, deixar o meu filho aqui num rio tão grande como o Nilo, é um perigo muito grande. Então fica olhando aí, porque daqui a pouco só as mulheres vinham para tomar banho, e a filha de Faraó vinha também. E aqui as lições são os seguintes, irmãos. A coragem. Primeiro, coragem para esconder uma criança sabendo que os soldados poderiam encontrar a qualquer momento e matar o menino afogado. A coragem para colocar um recém-nascido dentro de um rio. Não tinha outra opção. É difícil isso aqui. Coragem para ir ao rio na hora da filha de Faraó, na hora que ela fosse tomar banho, porque ela via a princesa lá. Mesmo assim, Joquebede teve coragem de ir lá e levar o neném. E ela tinha coragem de enfrentar a filha de Faraó, tá? E é interessante que quando a filha de Faraó viu o menino, ela ficou encantada, disse, é filho aqui, esse é filho de hebreus. Nós vamos criar. A Bíblia não diz, isso é Joséfo, que era um historiador, dizia que possivelmente ela procurou entre aquelas mulheres uma que estivesse amamentando, não achou ninguém. E Miriam, com muita sabedoria, disse assim, mas eu consigo uma pessoa que pode cuidar desse menino. E a filha de Faraó disse, se você conseguir uma mulher para cuidar desse menino, eu pago o salário para ela. Sabe quem foi a mulher que foi cuidar do filho? Joquebede. A mãe do filho ainda ganhou um salário. Olha o que Deus faz, irmãos. Deus faz coisas que a gente não acredita. Que coisa impressionante, irmãos. Que coisa impressionante é essa, né? Porque, olha, as mães têm coragem de fazer coisas assim, né? E Joquebede teve essa coragem toda, com certeza, ela sabia que Deus estava no negócio. Então, olha só, coragem, primeira característica. Segunda, criatividade e muita fé, viu, irmãos? Muita fé. Olha só, primeiro fazer um cesto de junco, né? Daquele jeitinho lá, todo preparado para que não entrasse água e o cestinho não viesse a submergir ali. Segunda coisa, colocar ele na beira do rio. Terceira coisa, mandar a irmã vigiar. Miriam, fica de olho aí, fica olhando o menino aí, qualquer coisa você grita, eu venho por aqui. Eu acho, a Bíblia não diz, enquanto a irmã orava, Joquebede estava orando a Deus. Enquanto a irmãzinha estava lá olhando Moisés nas águas, Joquebede dizia, Senhor, esse filho foi gerado para uma promessa muito grande, de tirar o povo de Israel do Egito. E se foi o Senhor está nesse negócio, cumpre a tua promessa aqui, porque ele vai ser um homem que será lembrado em muitas gerações. E Deus ouviu a promessa, Na hora do banho da filha de Faraó, o cesto estava lá, a correnteza, a princesa chegava e via tudo, e depois Joquebede mandava Miriam oferecer ajuda, né? Então eles iam lá para receber ajuda. Tem uma coisa interessante, tem um Provérbios que diz, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos, está escrito em Provérbios, capítulo 16, versículo 7. Mas tem um provérbio muito interessante que está no capítulo 21, em versículo 1, né? Que diz o seguinte, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei, na mão de Deus ele inclina para onde ele quer. Você já viu um ribeiro de água? Se ele vai para a direita, a água inclina para a direita. Se ele faz uma curva para a esquerda, a água vai ter que inclinar para a esquerda. E a Bíblia diz que Deus tem na mão até o coração do rei. Ele está acima de um diagnóstico médico, a palavra de Deus. Está acima de uma sentença judicial. Tá? Se você nunca viu uma sentença voltar atrás, saiba que Deus é poderoso para voltar uma sentença judicial atrás. Para mudar um diagnóstico médico, na minha vida ele já mudou. Que quando eu nasci eu era paralítico, os médicos disseram, ele nunca vai andar. E meus pais disseram, essa sentença eu não quero.
E Deus mudou a sentença na minha vida. Provavelmente Ele já mudou uma sentença na sua vida. E naquela hora, Ele muda uma sentença na vida de Moisés. E aquele homem, aquele menino que estava lá, naquele cestinho, que agora poderia ser entregue aos soldados para matá-lo afogado. O que acontece é que aquela mãe olha e está disposta a pagar um salário para que Joquebede, a própria mãe, pudesse amamentar o seu filho. Veja o versículo 7. Versículo 6. Foi quando a filha de Faraó, e abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse, dos meninos hebreus é este. Então disse sua irmã, que era Miriam, disse a filha de Faraó, irei chamar uma ama das hebreias, para que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse, vai. Foi a moça e chamou a mãe do menino. A mãe chamou Joquebede. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo e te darei teu salário. Olha o que Deus faz, que coisa interessante. Olha o que Deus faz aqui, irmãos. Como Deus é tremendo, como Deus é criativo, que muitas vezes, até quando Satanás tenta atrapalhar a nossa vida, Deus vai até usar as estratégias erradas de Satanás para nos beneficiar. E foi isso que aconteceu na vida dela. Que coisa tremenda. E aí vem a última característica de Joquebede, determinação. Não deixou o filho morrer. Cuidou do menino o tempo todo. Até o dia de entregar com o coração partido aquele filho, para que ele fosse criado pela filha de Faraó. Irmãos, quando você prepara um filho, que você entrega o seu filho, é porque ele está pronto já para algum desafio na vida. Talvez você aqui já ouviu falar sobre a história de Hudson Taylor, que era um missionário metodista inglês e era médico. Você daria o seu filho médico, o único filho, para ser um missionário na China ou na Índia ou num país africano? Geralmente nessas horas a gente muda a oração. Senhor, eis-me aqui. Envia o meu irmão, manda outro. Nem eu, nem o meu filho. Mas sabe o que aconteceu? Hudson Taylor narra a saída dele da Inglaterra, num navio que ia para a China. Ele disse assim, quando o navio se distanciava do porto, eu olhava minha mãe, chorando, porque ela achava que nunca mais ia me ver. Estava me entregando, de uma vez por todas, para ser um missionário na China. Deixei a medicina, deixei a fama, deixei tudo de melhor que eu tinha, para cumprir o grande propósito da minha vida, que era ser um missionário na China. Deus usou o Hudson Taylor naquela missão muito forte. E a mãe entregou aquele filho porque ele estava preparado. E eu queria dizer para você nessa noite, mãe, você que deixa um legado, você que ensina o seu filho, nós precisamos preparar os nossos filhos, porque Deus vai levar ele para lugares extraordinários. Deus vai levar ele para lugares mais altos. Deus vai levar em lugar onde eles possam ser honrados. E principalmente o nome de Deus ser honrado através da vida dele. E a gente precisa ter essa coragem da mãe de Taylor. Precisa ter também a coragem de Joquebede, que entregou Moisés para ser criado lá pela a filha de Faraó. São coisas grandes, maravilhosas, que a gente viu na vida de Joquebede, uma mulher determinada, que fez uma grande diferença na vida de Moisés, na vida da sua geração, uma mulher que não é muito conhecida na Bíblia, mas que tem um legado inesquecível.